de malha é o tecido que te abraça e hoje eu vim te explicar como é que ele faz isso. Olá, tudo bem? Eu sou a Liliane. Vamos falar sobre têxtil e moda? Um tecido têxtil pode ser definido como resultado do entrelaçamento de um ou mais fios entre si. E existem essencialmente dois tipos de tecidos: tecidos planos e tecidos de malha. E o que diferencia um do outro é a maneira como os fios são entrelaçados para formar esses tecidos. No caso dos tecidos planos, a gente tem dois conjuntos de fios, urdume e trama, que são entrelaçados formando um ângulo de 90 graus entre si. E no caso dos tecidos de malha, o fio, ou os fios, são entrelaçados em formas de laçadas. E para ilustrar como funcionam as laçadas dos tecidos de malha, eu trouxe essa amostra meio descabelada aqui, onde vocês podem observar que o fio forma as laçadas aqui nessa parte de cima, não sei se foca. E tem essa estruturazinha aqui. Aqui no canal já tem um vídeo explicando sobre as características dos tecidos planos e as diferenças essenciais entre um tecido plano e um tecido de malha. E tem muitas outras coisas sobre indústria têxtil e história da moda, porque eu acredito que quando a gente conhece mais sobre os processos da indústria têxtil e sobre a história da moda, a gente consegue se relacionar melhor com as nossas roupas e com as nossas decisões de compra em relação às roupas. Então, se você quer melhorar a sua experiência com as roupas e com a moda, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações no sininho e deixar o like no botão do joinha. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e te entrega ele de forma automática e gratuita. Como eu mostrei para vocês nessa amostra meio descabelada, um tecido de malha é formado através de laçadas. E o resultado que a gente tem são essas molinhas aqui nessa parte de cima do tecido. É assim que um tecido de malha é formado. E essas laçadas, essas molas, conferem algumas características aos tecidos de malha e que os diferem dos tecidos planos. A primeira característica é uma porosidade. Vocês conseguem perceber que aqui, entre um fio e o outro, entre uma laçada e a outra, existe um espaço e o tecido ele é meio transparente, um pouco poroso. Essa porosidade apresentada pelo tecido de malha faz com que ele consiga formar um colchão de ar entre o tecido e a nossa pele. E esse colchão de ar permite com que ele armazene mais calor do nosso corpo e se torne mais quentinho. Também por conta das laçadas, esse tecido tem uma baixa estabilidade dimensional. O que é isso, em português claro? Ele deforma com facilidade. Isso é bom porque assim ele consegue acompanhar mais e melhor os movimentos do nosso corpo em peças mais justas, mas também pode ser ruim porque aí ele vai esgarçar com mais facilidade do que um tecido plano. Uma terceira característica, na verdade terceira e quarta características são flexibilidade e elasticidade. Por conta dessa formação do tecido em laçadas, o fio tem liberdade de andar mais dentro do tecido. Se for um tecido plano, quando a gente puxa de um lado para o outro, por conta desse ângulo de 90 graus, um fio prende o outro, então a gente não tem tanta flexibilidade e elasticidade, a não ser que a gente coloque elastano, aí a gente consegue uma elasticidade. Aqui no urdume não tem elastano, então não estica muito, mas na trama tem, então a gente estica mais. Na malha, não necessariamente a gente precisa do elastano, ela estica de qualquer forma e em todos os sentidos, por conta da sua estrutura em formato de laçadas. Então, as características principais do tecido de malha são porosidade, baixa estabilidade dimensional, flexibilidade e elasticidade. Por conta dessas características, o tecido de malha consegue te abraçar e acompanhar os movimentos do seu corpo. Além, é claro, de ser mais justinho sem precisar da adição de elastano, ao contrário dos tecidos planos, que têm um caimento mais reto. Enquanto os tecidos planos têm caimento mais reto e passam mais ar de sobriedade e seriedade, os tecidos de malha têm um caimento mais ajustado ao corpo, mais justinho, e passam um ar mais despojado e mais confortável. E o tecido de malha consegue te abraçar porque ele é mais justo devido à maneira como é formado, devido à sua formação por meio de laçadas. Agora conversa comigo aqui nos comentários e me diz o que você achou. Você já sabia que o tecido de malha tem essa capacidade de te abraçar? E para complementar o conhecimento e as informações que eu te passei nesse vídeo, lá na descrição e no comentário fixado tem uma lista com outros vídeos que complementam esse daqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações no sininho
e deixar o seu like no botão do joinha. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não conhece o tecido que te abraça. Foi um prazer falar com você hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Cadê a amostra?